Olá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Quem fala com vocês é o professor André, vocês já sabem quem eu sou, né? Depois de tanto tempo. Hoje nós vamos fazer uma redescoberta da filosofia de Platão. Nós vamos fazer uma espécie de revisão em relação à última aula. O objetivo disso tudo, meninos, é dar uma importância e uma significação à filosofia de Platão, assim como nós temos no Enem e em outros vestibulares. Platão, além de ser um influenciador das nossas mentes, né, do nosso modo de pensar, também está presente corriqueiramente nos nossos vestibulares. Então, fiquemos atentos. O que nós vamos revisar, meninos? Vejam, eu separei um material de apoio muito interessante aqui e hoje nós vamos, além dessa revisão, nós vamos fazer um trabalhinho de filosofia. É interessante para nós praticarmos principalmente essa filosofia platônica, pois nós temos uma grande gama hoje de abrangências sobre aquilo que se diz em relação a Platão e a aplicação da sua filosofia até mesmo no cotidiano. Vamos lá, meninos. Primeiro, identificamos o que nós estamos falando. Nós estamos falando da filosofia platônica. Estamos no livro da página 48 até a página 51, novamente, e nós vamos tratar do chamado filósofo das ideias, porque ele é assim conhecido como filósofo das ideias. Sabemos muito bem que Platão, em suas obras, divide em duas instâncias ou em duas representações de conhecimento aquilo que ele chama de mundo das ideias e de mundo sensível. Nós sabemos que o mundo sensível é esse que nós pertencemos e nós identificamos o mundo sensível através dos nossos sentidos, né? Dessas habilidades que nós temos que se dão através dos sentidos. Enquanto que o mundo das ideias, ele só pode ser alcançado através da racionalidade. E isso nós vamos debater com bastante ênfase. Inicialmente, nós temos que identificar esta foto de Platão, esse retrato, como se chamava no meu período, que na verdade é uma pintura, e nós já identificamos que se trata da pintura da Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, Platão apontando para cima, ou seja, as verdades contidas estão no mundo das ideias. E eu coloquei eu descrevi essas duas categorias de conhecimento na qual Platão se esmera em sua filosofia, para que nós tenhamos mais segurança sobre elas. Em primeiro lugar, o que são as ideias? Vou ler na íntegra, tá, meninos? Segundo Platão, é um princípio inteligível que não sofre geração nem corrupção, ou seja, ele é eterno, sendo, portanto, fundamento do conhecimento ou essência das coisas. Ou seja, as verdades últimas das coisas estão contidas nesse mundo das ideias, a essência, as formas que correspondem a cada um dos elementos existentes na realidade. Muito bem? Na verdade, esse tem o seu modo de ser, ele é igual a si mesmo, de existir somente por participar das ideias do mundo inteligível. O inteligível transcende o sensível e o determina, ou seja, o inteligível está além do sensível e é a partir do inteligível que nós vamos determinar a realidade enquanto tal. Muito bem. Do outro lado, nós temos o mundo sensível. O sensível, também conhecido como aparência, são apenas cópias das ideias, meras opiniões sobre a verdade, aquilo que está sujeito à corrupção ou transformação. Nós vivemos no mundo sensível. Por que nós não alcançamos o conhecimento do mundo sensível, segundo Platão? Primeiro que os sentidos nos levam a um determinado engano. Vejamos o exemplo de Platão. Tudo está em transformação na realidade. Uma coisa, ela nunca é a mesma. Ou seja, eu próprio, André, há alguns anos atrás, não sou o mesmo do André nesse período em que se passou. Significa, portanto, que essa transformação não me permite identificar uma universalidade sobre os fatos, pois essa transformação ela corrompe as formas, ela muda as formas. Significa, nesse sentido, Platão diz que não podemos alcançar o conhecimento
no chamado mundo sensível, meninos. Muito bem, não é muito bem isso que diz a ciência hoje, né? Nós mudamos completamente a nossa versão sobre a ciência hoje, até porque, para alcançarmos o conhecimento, nós usamos sim a racionalidade, mas nós buscamos o conhecimento através dos fenômenos que se apresentam através dos sentidos. Para Platão, ao contrário, os fenômenos que se apresentam aos sentidos não fazem jus ao conhecimento. Se eu quiser alcançar o conhecimento verdadeiro, eu tenho que buscar aquilo que é a sua representação e está contida no mundo das ideias. Platão, ele criou uma chamada alegoria ou um mito, como nós chamamos, que ficou conhecido como alegoria da caverna. Aqui há uma descrição exata de como funciona a ideia de conhecimento para Platão e de como nós, seres humanos, somos afetados por ambas as faces do conhecimento, o mundo sensível e o chamado mundo inteligível. Vejamos, o que é o mito da caverna? Platão descreve homens acorrentados em uma caverna que só veem sombras exteriores. Há uma espécie de fogueira na entrada dessa caverna que reflete as sombras externas que passam em frente dessa caverna. Muito bem, as pessoas que estão dentro da caverna só enxergam essas sombras, que para elas é a verdade absoluta. É óbvio que nesse estágio, segundo Platão, é como se nós estivéssemos presos ao mundo sensível, estivéssemos sendo influenciados diretamente pelo mundo sensível, as falsas crenças, as falsas opiniões. Portanto, nesse momento, para que eu alcance a verdade, eu tenho que me libertar dessas correntes, dessas falsas crenças e opiniões, que não passam de sombra, segundo Platão, e buscar a verdade. Quem faz isso, meninos? Quem faz isso é o filósofo. O filósofo ele se desacorrenta da caverna e passa a buscar a luz que está na parte exterior dessa caverna. É evidente que ele vai ter muitos percalços, vai ser uma transição difícil, dolorosa, apagar as falsas ideias, apagar as velhas crenças que eram tidas como verdadeiras, para alcançar o chamado mundo das ideias. O filósofo, portanto, meninos, ele se desacorrenta e acaba encontrando a luz na saída da caverna. Quando a luz toca os seus olhos, ele se cega imediatamente. Ou seja, as verdades, elas não são tão simples de serem conquistadas. Essa ascese ou ascensão do conhecimento, da crença, passando para a opinião, passando para a reflexão, obviamente, utilizando do diálogo e da filosofia como forma de transição até encontrar as ideias, é evidente que isso é um caminho bastante longo e doloroso. O conhecimento não é fácil, segundo Platão. Não é tão simples de alcançá-lo. Mas uma vez identificada a saída da caverna, esse filósofo consegue observar que as sombras que anteriormente ele achava que eram verdades não passavam de cópias daquilo que ele viu fora da caverna, das verdadeiras imagens que são, obviamente, as chamadas ideias. Então, essa ascese, essa ascensão de conhecimento de fora para a caverna, da ignorância para a luz, o exterior da caverna, que representa o conhecimento, ou a inteligência, ou a inteligibilidade, se faz através de um percurso onde dedica-se grande parte da sua vida, sobretudo ao conhecimento, meninos, à prática da filosofia, ao método dialógico ou ao diálogo, como pretendia Platão. Nós sabemos que, ao final, nossa alma se despertará e se recordará das verdades, pois um dia ela participou do mundo das ideias. Nós chamamos isso de teoria da reminiscência. Tudo bem? Para fazer um aporte ou uma ponte para aquilo que nós vivemos hoje, algumas perguntas são interessantes aqui. Qual é a nossa caverna hoje? O que representa a nossa caverna? O que nos leva à ignorância hoje? O que faz nós sermos apáticos, pouquíssimos esclarecidos sobre a realidade, com uma preguiça mental absurda? Somos realmente levianos em relação ao que nós conhecemos?
e nos torna, nos tornaria, segundo Platão hoje, seres ignorantes, não no sentido de burros e meninos, mas apegados a opiniões que não são verdadeiras, a ideias que são massificadas e pouco acrescentam ao conhecimento humano e assim por diante. As perguntas que se fazem hoje, a relação que se faz entre o mito da caverna e a nossa realidade hoje, foi transferida por algumas perguntas que eu fiz aqui nos nossos slides. Vejamos, o que representa a caverna na atualidade? O que nos prende hoje à caverna? O que nos torna alienados e ignorantes? O conhecimento pode nos transformar em seres capazes de promover a justiça e o bem comum? Para Platão e todos os outros filósofos da antiguidade, só uma coisa salva, é o conhecimento. Ou seja, se eu não me debruçar ao conhecimento, se eu não me enveredar ao conhecimento, eu não serei um bom cidadão, eu não serei um bom profissional, eu não serei um bom pai de família. Ou seja, é necessário que o conhecimento abranja grande parte dos seus entendimentos sobre o mundo, senão nós ficaremos presos a opiniões, a preconceitos, a velhas doutrinas que, obviamente, apenas nos confundem e tratam de tornar um empecilho nas relações humanas. Tudo bem, meninos? Então, o que é a nossa caverna hoje? O que nós podemos representar? Aqui está a televisão, aqui está o celular, né? Não precisa nem falar do celular, né, meninos? Como ele nos influencia hoje. Grande parte das pessoas, elas têm como representação da sua realidade aquilo que elas experimentam no celular. Grande parte das pessoas que nós temos como detentores daquilo que elas conhecem estão contidas na televisão. Vou citar um exemplo da importância da televisão na vida do brasileiro, meninos. Todos nós falamos hoje que a televisão nos influencia, esse ou aquele canal, mas veja que coisa interessante, apenas como dado, viu, meninos? Apenas como dados, com o poder que a televisão tem na vida do brasileiro. Por volta de 1983, 1984, nós tínhamos declarados no Brasil aproximadamente de 3 a 4% de evangélicos. Os líderes evangélicos começaram a investir em compras de canais de TV ou espaços para que eles pudessem apresentar as suas ideias ao público. É evidente que, com o tempo, isso foi ganhando uma notoriedade e hoje nós temos quase, aproximadamente, entre 25% e 30% de evangélicos. É um fenômeno interessantíssimo da história brasileira pelo fato desse acúmulo ou desse valor ter sido acentuado gradativamente, estar presente justamente nas relações que a TV tem com o público, na qual se aproveita aí das mensagens dadas a partir da TV. Muito bem, assim é o celular também. Formamos grande parte da nossa personalidade hoje a partir do celular, e se isso não seria uma caverna, né, em relação aos nossos pensamentos. A apostila nos convida a assistir um filme chamado de Matrix. É um filme basicamente conhecido. Em Matrix, os homens estão presos no mundo virtual. Esses homens, eles estão adormecidos e a ideia que eles têm, a ideia desses homens que estão adormecidos é de que eles estão participando da vida real. Na verdade, eles estão alimentando o provedor, que faz com que os computadores controlem a mente humana e tornem as pessoas presas em uma caverna. Essa caverna é um mundo virtual, evidentemente. Uma vez presa nessa caverna, as pessoas admitem que a realidade é a própria virtualidade na qual eles estão inseridos. Alguns homens conseguem se libertar desse mundo virtual e conseguem entender que as máquinas ou os computadores ou a inteligência artificial está controlando a mente humana e eles tentam lutar contra a máquina para que as pessoas acordem do seu sono dogmático, do seu sono na qual estão contidas e vejam que a realidade fora desse mundo virtual também existe.
Nós temos como principais ou como protagonistas dessa história Keanu Reeves, né, que interpreta a figura de Neo, e Morfeu, que é uma espécie de um orientador da figura de Neo, para combater essa dominação da inteligência artificial sobre o homem. Isso nós estamos falando em tempos remotos, né, mas na medida em que a história vai avançando, nós vamos percebendo que nós somos cada vez mais dependentes da máquina, sobretudo da inteligência artificial. Tem alguns desenhos animados, eu não me recordo de um que o homem ele perde inclusive a sua coordenação motora, porque as máquinas o alimentam, andam por ele, pensam por ele, eles vão perdendo, os homens vão perdendo as suas habilidades, se não me engano é o Wall-E, agora está me fugindo o nome do desenho. Mas, enfim, a caverna representada pelo mundo virtual e a luz representada pelo mundo das ideias em Matrix, isso obviamente nos traz uma referência da filosofia platônica, daquilo que nós estamos experimentando entre essas duas compreensões da realidade, o mundo das ideias, que é o mundo do conhecimento, da inteligibilidade, e o mundo da caverna, que é o mundo da ignorância e o mundo das falsas opiniões. Muito bem. Qual é a ideia, meninos, do trabalho? Vejam, vocês vão receber esse vídeo e vão ter aproximadamente uma semana para fazer esse trabalho. Não é um trabalho complexo, evidente, mas é um trabalho que vai requerer de você um certo suor. Vocês devem pingar 1 ou 2 gotas de suor sobre ele. Muito bem. Vocês vão entregar no Balsa Jaú, no meu e-mail, né, identificando-se, né, vai colocar em branco lá, enfim, ou se vocês quiserem enviar no meu celular, tanto faz. São 3 questões a serem respondidas. As questões número 1 e número 2, da página 57, estou abrindo aqui no Filosofia e Cultura, que se faz a partir da relação entre Matrix e a filosofia de Platão, ok? O exercício 3 da página 60 dos complementares. Esse exercício 3 da página 60 dos complementares é justamente tentando identificar, na filosofia de Platão, a distinção entre a aparência, as características da aparência do mundo sensível e as características da essência ou do mundo das ideias. Não é difícil, nós estamos tratando disso sistematicamente, nós temos slides que podem auxiliar você, tá? Nós temos as questões 2 da página 57 e 3 da 60 devem ter no mínimo de 8 a 15 linhas cada uma. O valor do trabalho será adicionado ou subtraído do qualitativo, né? Deixa eu tirar o dos qualitativo aqui, do qualitativo, no valor de 50 pontos, assim como um acréscimo de 50 pontos na avaliação. O material de apoio que vocês terão são os slides, o livro de filosofia, e vocês vão ter que assistir ou pesquisar Matrix, e depois tentar pesquisar qual é a relação de Matrix com Platão. Eu já deixei algumas coisas claras para vocês, portanto, vocês não terão muita dificuldade em fazer esse trabalho. Do mais, meninos, tentem se apoiar bastante na filosofia platônica. Nós não encerramos ainda o capítulo de Platão, porque Platão é uma obra indispensável no vestibular e indispensável para o nosso entendimento sobre a realidade, tá bem? Então, um beijo para vocês, até a próxima semana, fiquem bem.